Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma live aqui pelo perfil do Instagram da Escola da AGU. Receberemos hoje o professor Frederico Keller para tratar da temática de precedentes, temática sempre relevante, sempre importante para aqueles que exercem a advocacia pública e a advocacia privada, enfim, para a magistratura, enfim, para todos os operadores do direito de uma maneira geral. Esse projeto de lives aqui da escola faz parte do projeto Escola em Casa, que nossos seguidores já acompanham aí desde o começo da pandemia, e a Escola da Ju vem desenvolvendo uma sequência de lives aqui no Instagram, além dos eventos no YouTube, no Teams, das salas virtuais de estudo, enfim, tudo dentro desse projeto concebido por nosso diretor nacional Danilo Santana, que tem a parceria, a colaboração de todos os diretores regionais da Escola da AGU, da primeira região Rodrigo Ribeiro, da segunda região Cristiano Iwakura, da terceira região Rita Nolasco, da quarta região Eugênio Batesini e por mim, Marco Aurélio Peixoto, diretor da Escola da AGU na quinta região. Vamos só aguardar o ingresso do nosso convidado desta noite, Dr. Frederico Keller, para que nós possamos iniciar a nossa conversa. Está aceitando aí o ingresso. Pedir para aqueles que estão assistindo clicarem aí no coração no lado direito da tela inferior, para a live ficar fixa. Olá, doutor Frederico, boa noite, tudo bom? Diga, meu querido amigo, Tudo jóia? doutor Marco Tudo Aurélio bem? Peixoto, tudo bem com Tudo você? tranquilo? Tudo A ótimo. saudade, saudade de você, viu? Também, meu amigo. Deixa eu apresentar aqui o nosso convidado desta noite. Frederico Keller é juiz federal, instrutor no STJ atualmente, está na assessoria do gabinete do ministro Og Fernandes, é juiz federal de carreira do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, sua lotação atual é na segunda turma recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, foi aprovado no concurso de juiz federal no ano de 2004, mas foi nosso colega de AGU, foi procurador federal entre os anos de 2002 e 2004, né, de agosto de 2002 até dezembro de 2004. Fred tem mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor adjunto da graduação em Direito daquela Universidade Federal de Pernambuco, é membro e secretário adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, e é membro da Associação Brasileira de Direito Processual, a ABDPRO, além de ser atualmente secretário-geral da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, é também diretor da revista jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco, da Justiça Federal de Pernambuco. Fred, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Eu cumpro as formalidades de chamar doutor Frederico, mas, para quem não sabe, Fred é meu amigo de infância, estudamos juntos na escola, estudamos juntos na faculdade, somos compadres, né, na vida pessoal também, mas tenho o prazer de tê-lo como colega professor de processo civil. Né? Tem um livro, Fred tem um livro excepcional sobre o princípio da duração razoável do processo, que eu recomendo a leitura, né, para aqueles que estudam essa temática. É o livro referência no tema, que foi objeto de estudo quando da defesa da dissertação do mestrado dele na Universidade Federal de Pernambuco. Fred, é um prazer tê-lo aqui, meu amigo. Marco, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui. A Escola da AGU é uma referência que eu tenho. Estava com vontade de vir falar com vocês aqui. Você vem fazendo um trabalho muito bacana à frente da escola. Quero lhe dar os parabéns de público, que eu sempre lhe digo no privado, mas agora de público. E estou muito feliz, né, de ver você aqui. Vamos conversar sobre os precedentes, mas numa visão pragmática, né? Então, Pois é, Marco, o tema que você escolheu, né, Fred, para a gente trabalhar aqui, tem sido objeto de muito estudo, especialmente depois do Código de Processo Civil de 2015, a análise pragmática, né, dos precedentes vinculantes como ferramentas de encurtamento, né, da dinâmica, né, do trâmite dos processos judiciais. Né? Eu queria primeiro que você esclarecesse aí o porquê dessa nomenclatura, né? Por que a gente vai considerá-los aí como ferramentas de encurtamento dessa dinâmica, né, do trâmite processual, Fred? Então, Marco, quando a gente estava discutindo o tema da palestra e o título, eu lembro que a gente ficou até na dúvida se botava
como instrumento de aceleração do trâmite processual, de encurtamento. Às vezes, a gente sente que há uma certa, digamos assim, um receio de falar em aceleração, que é um receio legítimo. Por quê? Porque as pessoas têm medo que quando a gente fala em acelerar ou encurtar o trâmite processual, a gente esteja falando em fazer isso de forma assodada, né? E eu já registro que não é essa a ideia. Como você falou aí, eu estudei bastante esse tema da razoável duração do processo, e os espanhóis mesmo, ele falam direito a um processo sem dilações indevidas, é a expressão que eles usam. Essa expressão é muito boa, porque assim, veja, você tem direito a dilações, desde que elas sejam devidas, né? Então, assim, o que não pode é ter demoras indevidas. E se a gente tem as ferramentas adequadas para que o processo seja agilizado, não há por que não usar, não tem que ter temor, entendeu? Então, assim, pode falar até em aceleração mesmo. Por exemplo, deixa eu te dar logo um exemplo. Se você vai aplicar lá o artigo que fala da improcedência liminar do pedido, você vai deixar de citar o réu e vai julgar logo o pedido improcedente. Você está encurtando o procedimento. Para fazer isso... Você está usando os precedentes para encurtar o procedimento. Exato, exato. Porque, veja, inclusive foi uma mudança do Código de 2015 isso. Porque no Código anterior, o juiz ele podia julgar improcedente liminarmente, bastando que ele tivesse... 285A, né? Era o famoso 285A. Bastando que ele tivesse o precedente dele, né? Agora não, você tem que ter um precedente já qualificado para poder aplicar isso. Isso nada mais é do que um encurtamento do processo. Então é nesse sentido que a gente fala, né? Não de querer acelerar a todo custo, né? Mas olha, a ideia de eficiência também já aproveito o gancho, se você me permitir, Claro. para falar o seguinte, que também há uma certa resistência na doutrina, às vezes, em associar a ideia do sistema de precedentes à eficiência. A gente prefere querer dizer que os precedentes eles têm a função de trazer isonomia e segurança, né? E realmente, veja, uma coisa não exclui a outra, certo? De fato, a função primordial dos precedentes seria trazer segurança jurídica e isonomia. A parte saber como vai se comportar, saber que tem uma lei e que o tribunal já se pronunciou de forma vinculante sobre uma determinada lei, sobre a interpretação, e sabe também que as partes serão tratadas igualmente se tiverem situações fáticas ou jurídicas iguais. Mas eu acho que não é nenhuma heresia a gente falar em precedentes associado à eficiência. Uhum. Essa ideia, na verdade, porque... E aí, veja, por que normalmente na doutrina não se fala nisso? Porque a gente pega, onde é que a gente foi beber na fonte? No common law. No common law, o problema lá não é de eficiência. Eles têm eficiência, o processo é rápido. O precedente lá é basicamente para isso mesmo, a segurança jurídica e isonomia. Mas aqui no Brasil, com o volume que a gente tem, e a gente na AGU, a gente sabe disso, talvez o principal cliente aí da justiça, há uma gama enorme de processos repetitivos. A gente tem sim que deixar de ter vergonha disso e usar precedente para ter mais eficiência, sim, mais efetividade, né? Ô Fred, o código, quando ele trata dos precedentes lá, ou para alguns padrões decisórios, enfim, estão ali no 927, ele fala que os juízes e tribunais, enfim, deverão observar, né? Eu me lembro que na época, né, tanto no período de vacácio como no início da aplicação, a gente encontrava, inclusive, alguns na doutrina e magistrados defendendo a ideia de que a expressão utilizada pelo legislador, né, de observarão, deverão observar, significaria que eles deveriam apenas olhar para os precedentes, mas que não estariam, digamos assim, vinculados, amarrados à aplicação daqueles precedentes. Óbvio que isso é uma posição absolutamente minoritária, hoje eles são a realidade, hoje eles são algo que se entende, se compreende como eficazes, né, para, como você mesmo colocou, para a eficiência do ordenamento jurídico, para a qualidade das decisões judiciais. Mas eu queria te perguntar, esse sistema de precedentes que foi trazido aí ao nosso ordenamento pelo artigo 927 do novo Código, ele vem funcionando a contento, como se esperava, ou é muito cedo para a gente avaliar isso, pelo fato do Código ter pouco mais de 4 anos
de vigência. Na tua visão, veja, você atuava até 2 anos e meio aí atrás na Justiça Federal de primeiro grau, né, exercendo suas funções de magistrado, mas hoje você está no Superior Tribunal de Justiça olhando o processo de cima, né? Então, você pode dizer com propriedade se os juízes e tribunais vêm observando essa previsão, essas previsões que constam lá do artigo 927. Esse sistema, ele colou ou ainda é cedo para a gente dizer isso? Bem, Marco, essa pergunta é ótima. Essa é uma das maiores promessas do novo Código, né? A promessa de que o sistema de precedentes traria uma aceleração e que os juízes obedecendo traria segurança e traria isonomia. Desde antes do Código, quando estava em tramitação, nas minhas palestras, Brasil afora, principalmente nas escolas de magistratura para magistrados, eu ficava muito apreensivo com isso, porque eu sentia que havia uma resistência grande, especialmente da categoria dos magistrados. Muitos diziam assim, olha, tenho medo de perder minha independência, eu não quero virar um carimbador do que o tribunal julgue, a gente vai perder a função da gente, a importância da gente. Se a gente for só chancelar tudo que os tribunais dizem, a gente não vai ter mais para que existir, bota um robô lá e tal. Mas veja, isso eu notava muito, isso era uma resistência a ser quebrada mesmo. Mas eu notei que, embora hoje ainda haja isso, ainda haja até quem diga, como você colocou, disse, ó, o 927 fala que os juízes e tribunais observarão. Aí o cara observa, beleza, olhei e vou descobrir. Observa e rejeita, né? Observa e não gostei, não. Não, não é assim. O observar quer dizer observar e pautar-se de acordo. Então, o que eu notei é a resistência decresceu. Hoje é uma minoria que fala isso, de não querer cumprir. Mas, quando a gente vai para a nossa vida prática, e aí, veja, eu falando isso, você diz, mas eu lembro um monte de caso em que o juiz ou o tribunal não seguiu o precedente. E eu também lembro. Inclusive, na minha experiência do STJ, eu já tive casos do tribunal de TJs, por exemplo, de expressamente não seguir o precedente e dizer que não segue mesmo. Tipo, não é que ele, por exemplo, desconhecia o precedente ou que ele tentou fazer uma super... Ele pega e diz, refutar a aplicação, né? E isso, dizer, eu conheço, mas eu não vou seguir, eu não concordo com o repetitivo do STJ, que a gente sabe que o tribunal não pode fazer isso. Então, veja, isso existe, mas existe num grau pequeno. Eu hoje em dia, eu sou otimista. Eu acho que o sistema de precedentes pegou, sim. Eu acho que tem funcionado, não é perfeito, lógico, mas na maioria dos casos tem funcionado bem. E por que a gente só lembra dos casos ruins? Porque, vê, no dia a dia, quando se segue o precedente, muitas vezes ele nem sobe. Tipo, um recurso que vai ser inadmitido no segundo grau, não vai nem subir. E essa massa aí, que são centenas, milhares, não chama atenção. Aí vem um que é desviante ali, aí aquele chama atenção, aquele vai sair na rede social e tal, entendeu? Por isso chama a atenção tanto da gente. Mas eu estou otimista hoje em dia. Eu acho que o resultado tem sido bom. E só uma coisa, se você olhar, pegar o Justiça em Números todo ano, você vê como diminuiu o número de processos no STF e no STJ. Sim. A diminuição é claríssima. Ano a ano vem caindo. Você pode olhar, até na página inicial do STF, eles botam hoje em dia lá um gráfico. Sim. E é patente isso, né? Porque o filtro acaba sendo feito ali no TRF ou no TJ em função da aplicação das teses aí, dos recursos repetitivos que são formados aí nos nossos tribunais superiores ou decisões com repercussão geral, e acaba você tendo ali a negativa de segmento nos tribunais inferiores. Então acaba chegando menos por conta disso, né? Ô Fred, e é possível dizer, inclusive, né? Eu vejo que, por exemplo, Fábio Monerá, que tem estudado muito tema e aplicado esse estudo dentro da sua atuação dentro da Procuradoria-Geral Federal, até para nós, advogados públicos, os precedentes que, de alguma forma, no começo eram vistos também com alguma resistência, eles têm sido de muita utilidade, porque boa parte das demandas que nós vivenciamos, em que nós atuamos, acabam chegando aos tribunais superiores com a aplicação das temáticas repetitivas, formando precedentes que, óbvio, ora nos serão favoráveis, ora nos serão desfavoráveis, mas isso facilita a aplicação e a atuação, inclusive
para que a administração pública entre naquilo que a gente defende, né, nessa era de consensualidade, né? Hoje nós temos inúmeros instrumentos dentro da Advocacia Geral da União, e sei que isso é replicado em procuradorias estaduais e municipais, Fred, no sentido de abstenção de recursos, abstenção de contestação, dispensa de recursos interpostos, tudo em função da obediência no olhar para cima dos precedentes qualificados do 927. Nós temos instrumentos aí que já datam de 2016 que nos autorizam a isso, no olhar para os precedentes, respeitar os precedentes e contribuir com, digamos assim, uma litigância mais responsável. Então, até para nós, na advocacia pública, eles têm sido de extrema utilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga lá, pode falar. Deixa eu fazer um comentário nisso aí. Sim. Cara, eu noto muito, para mim, eu corroborando o que você está dizendo, para mim é bastante claro também essa percepção, que é a mesma que você falou. Eu fui da AGU de 2002, como você colocou aí, agosto de 2002 até dezembro de 2004, com muito orgulho, né, aproveitar e dizer isso. Eu sempre achei que é um cargo muito valoroso, é uma função importantíssima, a defesa do erário, a defesa, na verdade, do Estado de Direito, né? E o que eu posso perceber, a minha percepção daquela época, que já faz um tempão, quase 20 anos, né? Para hoje, para a minha conversa com os advogados, para os recursos que eu vejo chegando agora do outro lado do balcão, eu realmente percebo que antes era algo bem minoritário a questão de fazer uma nota técnica para não recorrer. Às vezes o pessoal tinha um certo receio. O pessoal preferia, já tem um modelo, né? Faz o modelo. Lógico, era mais trabalhoso, Fred. Era mais trabalhoso, você tem que fazer era uma mais nota trabalhoso para que a chefia aprovasse. Muitas vezes chegava no último dia do prazo e aí você... Então era muito mais cômodo, né? Aquela história, a atitude do comodista, né? Fazer um recurso que já estava pronto ali no computador, é só mudar o nome, entendeu? E essa visão, eu também entrei perto, né, da época que você entrou, eu entrei em 2003 na AGU, essa visão ela não existe mais, a gente não tem mais essa visão, né? Essa visão a é visão completamente... agora é tentar ganhar os processos que são, especialmente os de maior impacto, né? E nesses que a AGU trabalha bem. E atuar decisivamente, como tem acontecido, né? Inclusive, reforça, Fábio, por exemplo, atua nisso, na construção dos precedentes, né? A advocacia pública tem monitorado isso através de núcleos especiais para suscitar IRDR, suscitar incidentes de ação de competência, para que o acompanhamento dos repetitivos possa se dar de modo mais eficaz, de modo mais eficiente, né? E contribuir com a construção da tese, que vai se via uma gama ali a centenas, a milhares de processos, dinamizando a nossa atuação. Na criação do precedente, Fred, qual a tua visão? O ato de criar um precedente deve ser feito olhando para o caso concreto, olhando em caso, ou deve ser feito olhando para o futuro, com olhar para frente das consequências que o precedente vai gerar? Poxa, Marco, essa pergunta é muito interessante. Dá para refletir um bocado aí. Inicialmente, eu gosto de comparar nosso sistema com o sistema de common law. Aliás, as diferenças entre os dois é que levam parte da doutrina a falar algo com o que eu concordo, que é assim, não dá para falar que está havendo uma comololização do Brasil, ou que a gente está virando um sistema de common law. Por quê? Porque o nosso sistema de precedentes é bem diferente do deles. É muito diferente. A diferença fundamental é que lá, como a gente sabe, né, o sistema de precedentes ele foi sendo sedimentado de acordo com os costumes e com a autoridade das próprias decisões judiciais, algo que às vezes vai por décadas, né, decisões de décadas que continuam vinculando ali pela autoridade da decisão. Não tem nenhuma lei dizendo que vincula. Uhum. Aqui foi o contrário. Aqui a gente tinha uma situação em que ninguém... Na verdade, a gente buscava aquele precedente ali no cardápio, né, buscando na jurisprudência e citava o que fosse favorável ao nosso entendimento. E aí ainda que ultrapassado. E isso, aí trazia o que fosse, mas aí faz parte, né, cara? Né? E aí veio o Código de 2015 e tentou tornar isso realmente vinculante. Mas aí, o que acontece? É interessante aqui o seguinte, veja, quando aqui no Brasil, o STJ, por exemplo, e aí eu vejo isso muito claro hoje por causa da minha atuação lá. Eu atuo muito também nos repetitivos. Então, veja assim, quando surge uma controvérsia, que muitas vezes ela é
indicada até pelo sistema de inteligência artificial. Hoje em dia, a maioria acontece assim, pelo sistema de inteligência artificial. Aí ele sugere uma controvérsia. Beleza, vai lá para o núcleo de gestão de precedentes, e depois vai para o relator. E aí, assim, quando a gente afeta aquilo ali, que a sessão ou a corte especial afeta para julgar como repetitivo, a gente, então, aquele processo, ele tem um procedimento diferenciado, ele vai ter quase sempre amicus curiae, pode ter audiência pública. E, assim, a gente sabe, veja, essa é a diferença fundamental, que eu acho que às vezes é pouco falado. O julgador do Brasil, do Tribunal Superior, quando ele vai julgar um precedente repetitivo, ele sabe que ele está criando um precedente vinculante, diferente de um julgador do sistema de common law. Para eles, todos os processos são iguais, em tese. Eles julgam todos iguais e, no futuro, se os advogados e os juízes entenderem que aquele precedente é muito bom, eles vão começar a citar, a seguir, e ele pode virar realmente um precedente ou pode cair no esquecimento. Aqui no Brasil, não. Quando o STJ, o STF julga como repetitivo, julga com repercussão geral, ele sabe que a galera vai ter que obedecer aquilo. Aí veja, o olhar é mais atento, né? O olhar é mais, digamos assim, o olhar de maior responsabilidade, né, Fred? Olhando para as consequências que aquilo vai gerar e dos impactos que vai acarretar numa gama de processos futuros, né? Presentes e futuros. É isso. Pois é isso que é a questão. O meu xará, o Frederick Schauer, americano, grande doutrinador lá sobre precedentes, ele traz muito essa preocupação. Ele fala muito que os casos concretos trazem uma jurisprudência ruim. Ele diz lá, cases make bad law. Então, na verdade, o Schauer sempre defende que o juiz que cria o precedente, isso lá no common law, deve pensar no futuro. Ele deve dar muito mais prioridade aos casos, à aplicação futura do precedente do que ao caso concreto que está sendo julgado. Agora, lá ele leva muita paulada, ele apanha muito o Schauer lá nos Estados Unidos, que a galera diz, não, tem que prestar atenção ao caso concreto e no futuro que se veja. Mas aqui no Brasil, talvez a ideia dele é que dê mais frutos aqui. Porque aqui, como eu disse, quando vai criar o precedente, você está criando uma norma. Travou. Eita, Marco, acho que você deu uma travada. Acho que voltou. Você deu uma travadinha, voltou. Olha, veja, o Tribunal Superior ele sabe, na prática, que está criando uma norma. Então, o caso concreto é de só menos importância aqui no Brasil. O mais importante é o precedente, é a tese, né, que vai ser aplicada. Então, assim, é uma responsabilidade grande, como tu colocaste, e é a necessidade de pensar com um olhar prospectivo, em vez de retrospectivo, pensar no futuro. Né? É muito importante o caso concreto também, lógico. Não deixa de ser o STF. Mas se travou. Vocês estão me ouvindo? Se travou o meu ou foi o seu? Não sei. Então o povo podia falar aí, né? Acho que agora voltou, Fred. Agora voltou. Para mim, estamos normal. Agora... Vamos lá. Pronto. Deixa eu fazer. Tá me ouvindo? Vai lá. Tô te ouvindo. Fala aí, meu amigo. Pronto, deixa eu fazer aqui uma terceira... Deixa eu fazer uma terceira provocação. Partindo do pressuposto que o precedente está formado, né, o precedente vinculante foi firmado, a gente pode dizer que ele deve ser aplicado ou é possível uma rediscussão, é cabível a rediscussão da ratio decidendi, né, daqueles fundamentos determinantes ali, da razão de decidir? Pois é, Marco, veja, isso é uma das coisas que o pessoal tem receio de defender, né? Às vezes pega mal você dizer assim, o precedente já foi firmado, mas não é que a gente vai deixar de discutir, a gente tem que continuar discutindo. Pois o meu pensamento é bem contrário nisso. Eu acho que, assim, se tem um precedente vinculante, gente, aí é que está. É como você colocou, por exemplo, a AGU acordou muito para isso. É perceptível a importância que se dá, que a advocacia pública dá na formação do precedente vinculante. E o momento é esse. O momento está afetado, vai lá despachar, entrega memorial para todo mundo, participa como amicus curiae, a União, mesmo quando a gente jogou um caso um dia desse, que era das ambulâncias, do SAMU, se os enfermeiros, se tinha que ter enfermeiro dentro, bastava auxiliar de enfermagem, o técnico, a União não era parte era o COFEM, os conselhos,
Mas a União participou como amicus curiae, então sempre participa. Porque o momento é esse. Agora, uma vez firmado o precedente, não cabe, a meu ver, é um retrabalho, é perda de tempo, e não cabe ficar rediscutindo, né? Eu não estou dizendo que vai petrificar para sempre a jurisprudência, ou vai engessar. Agora, o precedente foi firmado, você no mês seguinte está batendo na mesma tecla, não tem sentido. Se Achar que ele daqui vai a um ser, ano... é, achar que ele vai ser superado na sessão seguinte é um pouco Pois demais, né? Isso. Se daqui a um ano mudou a lei, lógico, mudou o ambiente social, a economia, alguma coisa, vale a pena, mas não ficar nos casos idênticos pouco tempo depois insistindo na tese. Não tem sentido, né? O Fred, recentemente o STJ adotou uma decisão no sentido da utilização dos embargos de declaração para adequação do julgado a um precedente firmado posteriormente, né? A matéria tratada, até escrevi com o Becker uma coluna no Jota sobre isso, era de direito processual penal, mas, enfim, o estudo dos precedentes, né, se aplica aqui à nossa análise. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É possível a utilização dos embargos de declaração para a gente adequar o julgado a um precedente vinculante que surgiu posteriormente, ou seja, temos um acórdão que foi julgado numa data X, mas depois dessa data X, depois do julgamento ali que se deu naquele tribunal, surgiu um precedente vinculante. É possível aquela parte que se sente prejudicada, olhando para esse precedente vinculante, embargar a declaração para que seja adequado o julgado a esse precedente vinculante superveniente? O que é que você fala para a gente sobre isso? Marco, eu li o artigo seu e de Becker, gostei muito, muito didático, como sempre. E a posição de vocês, afinal, era que podia, né, aplicar? Sim, sim. Podia, Isso. né? Pronto. Exatamente. Eu concordo com essa posição. Agora, é extremamente polêmico, como você sabe, né? Veja, o tema voltou à tona porque o STF julgou essa questão, foi a primeira turma. Está aqui, ó, embargo de declaração no agravo interno na reclamação 15.724 do Paraná. Foi a primeira turma do STF que julgou isso, relator Barroso. Então, eles entenderam que sim, que pode pegar nessa situação que tu colocaste. O caso já tinha sido julgado e nesse caso, salvo engano, tinha sido alguns anos depois, esse caso do Supremo. Então, passou muito tempo para eles julgar os embargos de declaração. Quando eles foram julgar, viram que já tinha um repetitivo sobre a matéria. E aí, Beck mesmo está dizendo aqui, ó, não Becker, Becklout. A minha amiga acha complicadíssimo. Massa, Beck, porque isso é polêmico pra caramba mesmo, e eu vou citar logo então a posição contrária. Veja, quem defende que não cabe, como o Beck está aparecendo aí, eu sei que o Rodrigo Cunha Freire defende isso também, com garras e dentes. Porque e é muito respeitável a posição, porque tem um argumento forte, que é um argumento técnico, que, veja, tecnicamente não é caso de embargo de declaração. Né? Se você pegar os casos de cabimento de embargo de declaração, omissão, obscuridade e contradição, não há. Né? Por quê? Porque quando foi julgado, não havia o precedente. Então não dá para dizer... Porque, assim, se houvesse o precedente já vinculante e o tribunal não seguisse ou se omitisse, aí haveria o cabimento dos embargos de declaração pela lesão ao 489, que prevê essa hipótese de embargo de declaração. Mas, no caso, não tinha precedente vinculante, ele surge depois. Então, não dá para você dizer que houve omissão propriamente, é um pouco de forçada de barra. O que eu estou... Então, assim, eu concordo com esse argumento. Não é a coisa mais técnica do mundo, não. Sim, o correto era, talvez, mudar a lei para prever que caiba os embargos de declaração nessa hipótese. É o que o Rodrigo Cunha Freire defende isso. O Beck mesmo está dizendo aqui nos comentários... Segurança jurídica, né? Que é o caso desse do Supremo, que foi muito tempo. Não foi bem o caso desse do STJ, porque foi bem recente, foi coisa assim de meses, talvez até menos que isso. Não me recordo ao certo, mas foi pouco tempo. Mas exatamente, aí realmente você tem um risco à segurança jurídica nessa demora, né? Em você viabilizar uma notificação daquilo depois de anos de julgamento, né? E ainda tem, Marcão, o argumento pragmático, que assim, você pode estimular
as partes a quererem protelar ao máximo aquilo ali, até embargando indevidamente, esperando que surja, às vezes entra embargo, para ver se em algum momento surge esse precedente vinculante salvador, e aí você ganha tudo que não tinha ganho até o momento. Então, eu reconheço que não é nada tão tranquilo, não. Aí, veja, por que eu acho que cabe? Aí é mais pela questão pragmática mesmo. Se fosse técnico, formalista, absoluto, eu acho que não era caso de embargo de declaração. Porém, eu acho que há algumas possibilidades de enquadramento jurídico da questão, para não ficar dizendo que é atécnico totalmente. Mas veja, primeiro, eu vou para a questão pragmática. Pragmaticamente, eu acho que é muito bom que se permita corrigir essa questão. Se você não corrige, aí o Beck, a gente está quase num triálogo aqui, né, com o Backlout, que está ótimo, é bom ele participando. Porque disse, pode caber rescisória, mas veja, pode caber, você vai ter que ignorar, sabendo que tem um precedente vinculante, não vai corrigi-lo para esperar que a parte depois entre com a rescisória. Pois é. E olha, o Bruno Macedo entrou aí também dizendo, não dizendo cabe. Que acha que não cabe também. Pode ir comentando, pessoal. Se tiver alguém que acha que cabe... Isso, exatamente. Se manifeste. Mas veja, você vai esperar a rescisória. Pode ser que ela não venha. Aí vai ficar algo antisonômico. E uma rescisória é uma ação nova. Você vai forçar a parte a entrar com ação nova, pagar custas, honorários, toda aquela confusão, o prazo de 2 anos, enfim, é algo que parece... E aí o julgamento vai obedecer ao precedente, né? E vai obedecer o precedente. Não parece um retrabalho. Parece a questão. Aí entra na ideia do precedente, da economia processual e da eficiência. Né? E veja, Marcos, isso. E mesmo que você não entre com a rescisória, então vamos lá, passou 2 anos, você não entrou, a parte executa, aí você pode lá, com base no 523, algum dos parágrafos lá, alegar a inexigibilidade. Por quê? Porque está contra o precedente vinculante. Então, assim, às vezes o cara então vai achar que ganhou, transitou em julgado, o outro não entrou com a rescisória. Lá na frente, anos depois, o cara, peraí, por uma petição, porque a gente sabe que a inexigibilidade de coisa julgada é uma petição que o cara entra. Exato. Aí ele entra com uma petição, sim. Aí veja, aí que eu digo, como brasileiro é pouco pragmático, bicho. Porque, vê, lá na frente, anos depois, vai caber uma petição singela dizendo, tem um precedente vinculante, corrige aí, beleza. Agora, e não eu cabe acho um recurso agora, entendeu? A gente concorda aqui quanto à relevância de se aplicar essa ideia que o STJ utilizou por razões diversas, né? Por economia, por pragmatismo, etc. Mas acho, Fred, que isso se resolveria, como você colocou, não sei se foi a posição de Rodrigo da Cunha, enfim, se resolveria se você previsse isso na lei. Eu acho que o ideal, até para evitar essa polêmica, se você colocasse essa possibilidade, né? De repente ali num parágrafo, num dos artigos ali, ou inciso no cabimento dos embargos de declaração, dizendo claramente que eles podem ser utilizados para viabilizar a obediência a precedentes supervenientes, né? Precedentes que tenham surgido, vinculantes que tenham surgido após a prolação daquele acordo anterior. Eu acho que resolveria a questão. Concordo contigo. Era a maneira mais correta, mais segura e mais adequada. Mas, veja, enquanto não vem essa lei, a gente sabe como é difícil também aprovar uma lei, mudar o código que é novo ainda, ficar mudando. É difícil na prática, a gente sabe que é difícil. Agora, eu também, Marco, eu estou matutando aqui, ponderando, e estou pensando, estou refletindo ainda em outra possibilidade. Veja, o artigo 933 do Código, ele fala que o seguinte, vou até ler, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifeste no prazo de 5 dias. Eu estou refletindo se poderia ser o caso de utilizar isso. Esse dispositivo. Pois de considerar. Veja, porque tem tanto fato superveniente. Que não foi tocado, viu, Fred? Nem no acordo do STJ que fez essa adequação, nem naquele do Supremo. Pois é, então é algo que eu estou matutando sozinho, assim. Aí estou até jogando aí para ver se alguém quiser meter o pau aí no chat, pode falar, que aí a gente vai pensando. Porque, assim, isso realmente é um pensamento recente meu, mas eu acho, não sei se é uma forçada de barra, entender que o surgimento de um precedente vinculante pode ser encarado como um fato superveniente.
Veja que nas sustentações orais, isso é tão intuitivo que essa ideia, sabe como eu tive? Foi um advogado falando na sustentação oral. Ele dizendo, ó, lá no STJ, dizendo, tem um fato superveniente, excelência, né? E para o ministro, né? Aí eu disse, rapaz, e o fato superveniente que ele alegava era um julgamento novo. Não sei nem se era repetitivo ou não. Mas, veja, se é repetitivo, acho que dá para encarar como fato superveniente. Aí seria possível, de repente, intimar as partes. Manifeste-se aí sobre o precedente vinculante. Aí as partes teriam a chance de falar também, porque já julgar os embargos sem ninguém ter falado nada também é algo que fere até a não surpresa, né? Então deveria intimar as partes para falarem e aí julgar aquilo, cara. Eu acho assim, aí já resolveria, entendeu? Não é o caso. E tem um aspecto também que a gente tem que considerar o seguinte, veja, se a gente defende, e falando isso aqui no início da live, se a gente defende que o magistrado tem por dever, né, tem por dever a observância do precedente, e quando chega para ele, mesmo os embargos de declaração não tendo chegado por conta do precedente superveniente, pode até ter chegado por outro motivo, mas geralmente chegando para ele, motivo, exato, mas chegando para ele, diante de uma realidade nova, que é a existência do precedente vinculante, ele vai simplesmente fechar os olhos, porque na época em que o julgado se deu, o precedente não existia, não entra em nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, e nem foi objeto dos embargos de declaração aquilo, então eu vou fechar os olhos. É complicado também a gente exigir isso do magistrado, porque ele está olhando para o precedente e vai simplesmente fechar os olhos para ele. Mas vamos avançar, porque senão a gente não consegue vencer a pauta. Diga lá, pode falar. Uma coisinha rapidinho. Dá um oi para Dulce, que entrou aí, gosta muito. Oi, Dulce. E Backlaut falou, seria fato ou seria direito? Essa é a questão, Backlaut. Backlaut foi na ferida. A questão de fato superveniente é porque isso está mais para direito do que para fato. Mas aí eu não sei, às vezes vale forçar um pouquinho e considerar que isso é uma espécie de questão superveniente que não pode ser ignorada. Se qualquer fato que surge, o julgador tem que até de ofício considerar. Você ignorar sabendo que está ali um precedente vinculante para deixar para resolver na rescisória ou na exigibilidade de coisa julgada, eu acho que não é correto, velho. Eu também eu sou muito pragmático, sabe? Então, eu tento resolver as coisas e acho que dá para encaixar em algum artigo de lei. Mas vamos prosseguir aí, vai, manda brasa aí. Aproveitar que você falou aí, cumprimentar a Dulce, né, que estava comentando aí, Backlaut, Fábio Vitor, nosso colega professor do processo lá de Sergipe, Luiz Vale, que apareceu aí, procurador do Estado de Alagoas, nossa colega de turma, Cristiane, que é procuradora do Estado de Pernambuco, apareceu aí também, Andréa Neves, que é nossa colega de turma também, que massa. E é procuradora federal, nossa colega procuradora federal em São Paulo, enfim. Mandar um abraço aí para todos que estão nos assistindo. Fred, eu queria te perguntar o seguinte, na tua visão, qual é a importância do julgamento dos recursos especiais e extraordinários que são interpostos contra aqueles acórdãos do julgamento dos IRDRs? Então, a gente tem o IRDR tendo sido suscitado e julgado no tribunal local, no tribunal inferior, TJ, TRF, formando um precedente qualificado no âmbito daquela região ou daquele estado, mas a gente tem a possibilidade de, em face deste acórdão, termos um recurso especial ou extraordinário. Qual é a importância desses recursos excepcionais contra esse tipo de acórdão, Fred? Dá um oi para a galera, que você falou aí, um oi para todo mundo aí, Ideia dizendo que está com saudade, Cris, lá da PGE. Veja só, Marco, essa questão é interessantíssima, cara, por quê? Na época de tramitação do código, parte da doutrina chegou a sugerir que houvesse uma espécie de reexame necessário ou remessa necessária nos casos em que o RDR fosse julgado nos TJs ou TRFs. Por quê? Porque a gente sabe, e aí você também na sua atuação na AGU, e Monerá, que está aqui no chat, que tem atuado muito, né, acompanhando esse tipo de precedente vinculante, a gente sabe que o fundamental é que as coisas subam para Brasília e se resolva lá, para resolver o problema para o país todo. Por quê? Porque a primeira coisa, veja, não deixa de ser algo contraintuitivo que a gente tenha uma espécie de incidente para trazer uma interpretação vinculante, regionalizada, de uma lei que é nacional. Isso é muito estranho.
você querer pegar um TRF, que é regional, para dar uma interpretação vinculante de uma lei nacional. Mas veja, a gente não, mas depois entra com recurso e sobe. Veja, e isso o ideal é que suba mesmo, porque se não subir, pode acontecer de ficar em conflito. Decisões vinculantes em estados diferentes ou em regiões diferentes sobre o mesmo tema, né? Isso é absurdo, imagina. Então, até os juízes têm que seguir uma aplicação que sabe que em outro estado... Então, assim, teria cidadãos de duas categorias. Um cidadão cuja lei federal é uma para ele na prática e outro cidadão de outra região que é outra lei. Isso não existe, velho. Então, assim, a gente teve um caso interessantíssimo, achei bom que tu tocou nessa questão, que a gente teve um caso julgado na última sessão da primeira sessão do STJ, que julgou o caso, que ele é um recurso especial, ele foi publicado ontem, o acordo. Foi publicado ontem, então estou trazendo notícia fresquinha. É o recurso especial 1.828.993, Rio Grande do Sul. É um acórdão de IRDR, lá do TRF4, que tratava desse caso aí, de saber se nas ambulâncias tipo B do SAMU, tipo B de bola, que são ambulâncias que tratam dos casos mais leves, se deveria ser obrigatório ter um enfermeiro com nível superior de enfermeiro ou se basta um técnico ou auxiliar de enfermagem, certo? Uma polêmica muito grande, uma repercussão grande na saúde do país, especialmente em tempo de pandemia, né? Então, assim, é saber se a ambulância pode continuar transitando como transita hoje, com base nas portarias do Ministério da Saúde, que não exige enfermeiro com nível superior nesses casos, que na verdade são 80% dos casos. Sim, sim. Ou se teria que ter enfermeiro. E a repercussão prática disso é imensa, né? Porque aí os municípios iam ter que contratar enfermeiro, então houve muitos amicus curiae, é matéria interessantíssima, né? E veja, a grande questão aí foi a admissibilidade desse IRDR. Por quê? Do IRDR não, do RESP, interposto contra o IRDR. Porque, veja, essa matéria no STJ, o STJ não tinha nenhum acordo de mérito sobre essa questão. Veja que interessante. Por quê? Porque ele entendia que, como se tratava de portarias do Ministério da Saúde, então era questão infralegal, que nem cabia RESP. Então, o STJ, todos os acordos eram não conhecendo o RESP, não conhecendo. Só que aí chegou esse RESP em IRDR, e aí houve acho que foi o COFEN que entrou com o RESP, ele soube entrar muito bem com o RESP. Essa é a importância do advogado, da parte, fazer um trabalho bem feito. O que ele fez? Ele focou não nas portarias, focou na lei, especificamente na lei, na interpretação direta da lei, o que era possível fazer. E aí, assim, o STJ meio que foi menos formalista, entendeu que era mais importante conhecer do RESP e fixar a tese. Por quê, cara? Porque, na prática, o TRF4 entendia de um jeito e o TRF3 e o TRF1 estavam entendendo do jeito oposto. Pois é. Não IRDR ainda, mas estava entendendo do jeito oposto. Então, na prática, a norma federal estava com duas interpretações. O que foi suscitado no debate no STJ foi que não queriam conhecer. Mas aí levantou-se essa questão com muita acuidade da importância, né? Trazendo até isso, que deveria caber um remédio necessário. Eu acho que deveria, Fred, mas não está. Sim, Monerá está levantando uma pergunta interessante aqui. Se, na tua visão, existe interesse recursal do vencedor, né, digamos assim, daquele em favor de quem a tese do IRDR foi fixada localmente, em recorrer, né, interesse em recorrer para que chegue ao STJ ou ao STF, enfim, para nacionalizar a tese, né? Qual é a tua visão sobre isso? Já paraste para refletir sobre isso? Cara, essa questão é muito difícil, né? Se a gente for para a técnica normal processual, você vai dizer o quê? Ele não teria, em princípio, interesse recursal, porque ele ganhou. Ele ganhou, Isso. por que ele vai recorrer? Há na doutrina, parte da doutrina que já diz, a gente tem que ampliar essa interpretação do que seja o interesse recursal. Se for um cidadão
sei lá, por exemplo, uma segurada idosa contra o INSS. Ela não tem interesse de Tem nem a criar percepção do que significa isso, né? mas vai que foi o INSS que ganhou. Então, o Monerato está perguntando porque isso pode acontecer muito com a Fazenda Pública, ela ganhar Sim. no caso concreto e querer recorrer. E também, meu amigo, até com particular, um banco, uma empresa grande dessas, que tem mais interesse na tese do que no caso concreto. Cara, então, assim, não há previsão para isso expressa. Eu acho que seria muito salutar, tanto que eu acho que deveria caber uma remessa necessária. Todo IRDR devia subir Pois é. todos. Né? Porque não tem sentido você decidir Não são tantos, né? Eu acho que justificaria até para você ter essa pacificação e garantir segurança jurídica, garantir isonomia. Eu acho também que era de se pensar nisso. Agora não chegou ainda um caso desse, não. Era Né? interessante chegasse. A AGU tem que. Aí, Monerato, tem que pegar um caso desse. Tem que criar aí tem que criar o case. Ô Fred, muitos na doutrina... Marcão, só uma questão, para não perder, que eu raciocinei agora. Tem que pensar também a questão de que, veja, se ela recorresse e ganhou e recorreu, como é que ficaria a questão da reformar-se em pégios, se entendesse o pois é. Exatamente. Isso também é uma questão para Monerar pensar aí, não sei. Porque é aquela história, você vai gerar a possibilidade de mudar a decisão para piorar para ela, se só ela está provocando aquilo, né? Não tem muito sentido. Então, assim, na técnica processual não se encaixa muito, não. Talvez a gente tenha que evoluir a técnica e evoluir a lei também, né? Isso, verdade. Mas diga, meu amigo, eu interrompi. Fred, muitos na doutrina defendem a existência de graus de força no que diz respeito aos precedentes que constam do artigo 927. Precedentes fortes, precedentes médios, precedentes mais fracos. Você entende que existem realmente esses graus de importância, de força, nos precedentes que constam do artigo 927 do CPC? Bem, Marco, isso é muito interessante. Veja, uma coisa é a gente pensar se foi intencional ou não o que o legislador fez. Mas, na prática, o que o legislador fez foi criar sistemáticas diferentes para cada um daqueles incisos do 927. Eu digo, como é que não foi intencional? Pode não ter sido intencional caso a gente pense que o código não foi criado a poucas mãos. Então, assim, cada parte do código foi feita por várias pessoas. Então, às vezes, há essas inconsistências no código. São o que a gente pode chamar de incoerências sistêmicas. Veja, intencional ou não, o fato é que existem essas diferenças. Então, assim, por exemplo, se você pega em procedência eliminado o pedido, está lá no 332 do CPC. Então, assim, para aplicar em procedência eliminado o pedido, há algumas hipóteses lá. Por exemplo, recurso repetitivo. Mas não tem, por exemplo, se você pegar lá no 332, não há previsão de julgamento em controle concentrado. E não há previsão do inciso 5 do 927, da orientação do plenário, do órgão... Do próprio plenário, do órgão especial. Pois não há essa previsão. Veja, se você pegar aqui o 311, aí estou aqui com o código, 311, aí é a tutela de evidência. Certo? Então, aí já é o contrário da improcedência liminar. Eu pegar uma tutela tão evidente que eu vou dar o direito logo, vou adiantar ali para a parte, para o autor. Mas aí, veja, ele não traz o controle concentrado, que aí está igual ao outro, mas ele também não traz súmulas, ele não traz as súmulas para direito. Não traz súmula. A improcedência liminar do pedido traz. Então, vê que coisa estranha. Eu posso julgar improcedente com base em súmula, mas não posso dar a tutela de evidência com base em súmula. Por quê? Que deveria ser o contrário senso. Né? Talvez o contrário, ou então ser igual os dois, não sei. Mas, assim, não vejo por que essa razão. Aí que vai a questão. Tem gente... E isso tem vários artigos assim. O mais grave que eu acho é os artigos 1030, 1039 e 1040 do Código, que eles tratam lá da negativa de seguimento a recurso especial extraordinário no segundo grau, né, que o tribunal local ele impede a subida. Então, ele tranca o recurso. Isso ele só pode fazer por esses artigos que eu citei com base em RESP repetitivo, ou recurso extraordinário repetitivo, repercussão geral. Só isso. Então, assim, nos outros casos todos, mesmo que haja súmula, qualquer coisa, tem que subir.
Então, assim, mas veja, isso é o que está na lei. Agora, tem gente que interpreta, não, mas é um sistema. Como é um sistema, eu posso usar as ferramentas de um no outro. Eu não sei, bicho. Eu não sei porque eu tenho dúvida, né? Eu tendo a entender, eu tendo a achar que não, que aí a lei foi expressa, é a questão do silêncio eloquente. Se ela previu uns para uns e outros para outros, fica complicado eu sair preenchendo lacunas, na verdade, que eu estou criando as O lacunas. silêncio aí me parece intencional, não me parece Pois é. objeto de esquecimento, né? E Em que a tem. gente pudesse utilizar essa ideia do sistema. Não é um sistema. O Não, silêncio é intencional, e aí a gente soa uma forçação de barra, né, Fred? veja, talvez você pensasse, é melhor se eu fizer isso, mas aí eu já acho que é um pouco forçado. E também tem uns problemas práticos, veja, eu já pensei muito sobre isso. Então, assim, no caso da negativa de segmento, a gente sabe que quando é negado segmento com base em régimen repetitivo, por exemplo, o que cabe é um agravo interno para o próprio tribunal, Sim. para o TJ e para o TRF. Muda totalmente a configuração da coisa. Você não consegue destrancar levando como um Aresp para Brasília, para o STJ. Você vai entrar com agravo interno no tribunal local, que é muito difícil de ser provido. Pois é. Né? Convenhamos. Né? Então, assim, será que se eu pego e aplico esse entendimento de que eu posso fazer a negativa de segmento com base em súmula, por exemplo, será que cabe agravo interno ou cabe Aresp? Vê que confusão. Aí eu estou criando até um recurso que não tem cabimento. Exato, que não tem. Entendeu? Isso. É mais complicado. Então, assim, na prática tem, sim, forças diferentes. E veja que nem sempre é. Veja que a súmula vinculante, por exemplo, ela é mais fraca do que um resto repetitivo, o que é estranho. E até o controle concentrado, às vezes, é mais fraco do que o resto repetitivo. E gera umas situações estranhas, né? Porque, por exemplo, a decisão da súmula, o enunciado da súmula vinculante e a decisão em controle concentrado, pela Constituição, vincula a administração toda, né? Enquanto que aquele outros precedentes que tem ali no 927 vinculam só o judiciário, que é a discussão que a gente trava dentro da administração, porque, assim, é importante que o gestor, não é só a advocacia pública, mas o gestor siga os precedentes, porque é uma medida de respeito ao sistema, né? E, infelizmente, da forma como estão hoje, né, é muito difícil você convencer, muitas vezes, o gestor a adotar uma linha contida no precedente. Claro, a gente tem alguns instrumentos dentro da própria lei complementar da AGU, mas é muito difícil você criar essa cultura de respeito aos precedentes que não são aqueles que a Constituição obriga a administração a cumprir. Então, isso é um outro problema que precisa, mais à frente, ser objeto de modificação legislativa para tentar, digamos assim, solucionar também isso, para gerar esse impacto na administração. Temos pouquíssimos minutos, temos menos de 10 minutos. Diga lá, fala. Muito bem colocado isso. Esse impacto aí é importantíssimo, só para frisar isso. Isso que tu colocaste é talvez mais importante do que o que a gente está falando aqui. Mas pois é. Para te provocar em relação ao último aspecto, que a gente tem menos de 10 minutos, da mesma forma que hoje se fala muito em precedentes, se fala demais em inteligência artificial, né, em uso da inteligência artificial. E são dois temas que são intimamente relacionados, intimamente ligados, né? Aqueles escritórios ou aqueles órgãos públicos, né, jurídicos que tenham ferramentas de inteligência artificial bem desenvolvidas terão vantagem, estarão anos-luz à frente e outros tantos nessa disputa, né, digamos assim, nessas guerras, entre aspas, judiciais que se vivencia. E da mesma forma do Poder Judiciário, o uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário, né, para aplicação dos precedentes, né, para a correta aplicação dos precedentes numa série, né, ali no julgamento em escala, também é objeto de criação de programas. A gente tem visto aí os tribunais superiores se ocupando disso, tribunais locais se ocupando disso. Então, eu queria que você falasse aí um pouco sobre esse papel da inteligência artificial, Fred, em relação ao sistema dos precedentes vinculantes no nosso ordenamento. Beleza, Marco. Antes de responder... Almir está brincando aqui, dizendo que está com o olho na live e o outro no jogo do esporte, dizendo que está 0-0, o Esporte Santos. Isso, né? Mesmo. Boa notícia, viu, cara? Porque eu não estou tão confiante assim, não. Pois é. Botei a gravata vermelha para ficar rubro-negro aqui. Eu estou esporte fino aqui. Mas, olha, sobre a inteligência artificial, realmente é uma tendência enorme. A gente já tem hoje em dia 72%
robôs funcionando em tribunais. Quase todo tribunal tem seu robô, um robô para chamar de seu, né? No STJ, que é a minha experiência atual, a gente tem aí de inteligência artificial, a gente tem o Atos e o Sócrates 1.0. E ontem mesmo, eu recebi um e-mail falando do Sócrates 2.0, que vai ser lançado. Eu acho que o ministro Noronha, encerrando a gestão dele agora, fez questão de lançar agora ainda na gestão dele. O Sócrates 2.0 é um sistema que inclusive, ele vai sugerir a minuta já. Ele vai, veja que coisa já joga a minuta, né? E até perigosa, né? Ela vai ler a petição e ele não é... Cara, é impressionante, assim, a inteligência artificial de hoje, ele não é só pegar e ler a literalidade, não. Ele lê os recursos, mas ele pode pegar, por exemplo, 2 recursos. Vamos dizer que um fala em brisa do mar, o outro fala em vento oceânico. Ele entende que é a mesma coisa, ele entende que há similaridade ali. Né? Eu não preciso usar os mesmos termos, não. Ele não vai por palavra, não. Ele tem uma inteligência sintática, semântica, ele consegue interpretar mesmo. Então, assim, eles têm um papel. O Sócrates ainda não está, o 2.0 não está ainda funcionando. E ele vai, em breve, ter esse papel relevantíssimo de sugerir até minuta. O Sócrates 1.0 e o Atos, eles já funcionam a pleno vapor. Como eu até coloquei no início da live, a maioria das afetações de repetitivo hoje em dia, a maioria é gerada por controvérsias que foram identificadas pelos robôs. Esses 2 robôs identificam as controvérsias. Então, assim, o número é até bem assustador. Por exemplo, de ofício, eu me lembro isso de cabeça, de ofício, os ministros sugeriram 4 temas em um dado período de um ano. O robô sugeriu 16, né, que terminaram afetados. Então, assim, já não dá para viver mais sem os robôs, não, no STJ e no STF. Eles, então, agrupam processos e eles dizem exatamente, tem aqui... É impressionante. Ele sabe, por exemplo, ele lê todos os processos que chegam no STJ. No STJ, por dia, chegam 1.500 processos. Então, ele lê tudo. Você ainda tem, veja, não é aquela inteligência artificial nível 2 que a gente chama, é uma inteligência artificial ainda, que ela precisa de um input. Você tem que dar os dados, uma diretriz para ela dar o output. Você tem que alimentar. O Sócrates e o Atos, o Sócrates 1.0, eles não trabalham sozinhos, não. Você tem que dizer, eu quero que você ache tal coisa nessa... Aí ele procura, ele lê 5.000 vezes cada acordo até encontrar, né? Mas é interessantíssimo, olha, depois que ele agrupa, a precisão dele é muito alta, ele consegue agrupar e tem dado resultados altíssimos, de evitar que processos que sejam idênticos fiquem tramitando, ele sobresta logo, ele identifica a controvérsia, ele gera uma afetação e muito mais rápido a gente consegue definir um precedente vinculante sobre esses temas repetitivos. Perfeito, meu amigo. Estamos chegando aqui nos 2 minutinhos finais aqui da live. Eu queria agradecer imensamente a você por ter aceito aí o nosso convite para participar de uma live aqui pela Escola da AGU. Foi sensacional, esclarecimentos bastante relevantes para a atuação do magistrado, para a atuação do advogado público, do advogado privado, do operador do direito de uma maneira geral. Destacar que as nossas lives ficam salvas aqui, mandar um abraço para Paulo Mendes, nosso colega PFN que acabou de nos saudar aí. As lives ficam salvas aqui no IGTV da Escola da AGU, mas ficam também depois carregadas no YouTube, né, no canal do YouTube da Escola da AGU, e nossas lives estão sendo aos poucos carregadas também para as plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Então acompanhe aí as lives da Escola da AGU também carregadas nessas plataformas. Fred, passar para você dar suas considerações finais. Marco, meu querido, eu quero novamente agradecer o convite. Fico muito honrado. A Escola da AGU, como eu disse, é referência. E nesse tempo de pandemia, as lives estão ótimas, muito boas mesmo. Fico honrado de estar entre esse time aí que participou. Agradeço você, achei ótimas suas perguntas, a interação da plateia aí foi muito boa. Agradeço a presença de todos. E agora é concentrar no segundo tempo para ganhar esse jogo aí contra o Santos. Gol de Elton. Vai ser 1-0. Viu? Fred, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui durante essa hora de live. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, meu amigo. Um abraço grande.